Certamente vocês já ouviram dizer que na vida só há duas certezas. A primeira, de que nós vamos morrer, e a segunda, que ninguém escapa dos impostos. Pois é, fora disso, estaremos sempre no terreno das incertezas. E a estatística consegue modelar isso muito bem, por meio do conceito de variável aleatória. Pense um pouquinho. Toda vez que nós vamos tomar uma decisão, os resultados possíveis são sempre variados, não é mesmo? E ainda por cima, com alguma probabilidade de que irão ocorrer ou não. Olá, Beto Silva aqui, o seu professor do curso Citizen Data Science em Futebol. Nessa aula, nós iremos mostrar uma série de definições para que, ao final, a gente possa compreender o que seja uma variável aleatória. Mas, nesse momento, o mais importante, eu considero que seja nós refletirmos um pouco acerca de outro conceito, que é o de incerteza, para depois a gente continuar. Então, eu pergunto, em qual ambiente de incerteza vocês prefeririam estar? Em um primeiro, cujos resultados possíveis tivessem todos a mesma probabilidade de ocorrência, tipo um cara ou coroa, cada resultado com 50% de chance, ou em um outro, cujas possibilidades sejam diferentes. Por exemplo, 80% de chance para um resultado, 20% de chance para outro. Pois é, vai depender do prêmio, não é mesmo? Mas saibam que, no primeiro caso, que nós chamamos de equiprovável, é onde nós encontramos a incerteza máxima, por mais estranho que possa parecer. O assunto agora é variável aleatória, mas antes temos que estabelecer alguns conceitos, sendo que o primeiro deles a ser tratado é o de experimento aleatório, que é o procedimento que pode gerar resultados diferentes cada vez que é realizado, como no lançamento de um dado. Já o conjunto de todos os resultados possíveis é chamado de espaço amostral, que no caso do dado será o conjunto com os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Já um subconjunto do espaço amostral, ao qual associamos uma probabilidade, é chamado de evento aleatório, como, por exemplo, sair um número par no lançamento de um dado. Finalmente, a variável aleatória, que é uma função que associa a cada evento um número real. Esse número é tal que representa a probabilidade de ocorrência do evento. Já a distribuição de uma variável aleatória é a coleção de todas as probabilidades associadas aos eventos. Se a variável aleatória é do tipo discreta, dizemos que a sua distribuição de probabilidades é a regra que define uma função de probabilidade, abreviada FP. Caso seja uma variável aleatória contínua, a distribuição define uma função de densidade de probabilidades, ou FDP. Vamos ver cada exemplo. Nesse exemplo, vamos imaginar que irá ocorrer um torneio hipotético de futebol entre as seleções do Brasil e da Argentina, no qual serão realizadas 5 partidas em campo neutro. Vamos supor que a probabilidade de vitória seja a mesma para ambas as seleções e que o empate não será admitido, ou vai ter prorrogação ou disputa de pênaltis. Pede-se a distribuição de probabilidades do número de vitórias do Brasil. Assim, teremos como nosso experimento aleatório a realização das 5 partidas entre Brasil e Argentina. A variável aleatória considerada será o número de vitórias do Brasil, que chamaremos de x. O espaço amostral, ou seja, o conjunto de todos os resultados possíveis, será, primeiro, derrota, 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 derrota e derrota. O segundo, derrota, 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 derrota e vitória. O terceiro, derrota, 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 vitória, derrota. E por aí vai, até que os dois últimos sejam vitória, 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 derrota e vitória, 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 vitória e vitória. Ou seja, o Brasil perde todas as partidas, ou só vence a última,
ou só vence a penúltima, e por aí vai, até só perder a última ou vencer todas. Esses 3 pontinhos indicam que os outros resultados foram apenas omitidos. Portanto, os eventos que nos interessam são 0, 1, 2, 3, 4 e 5 vitórias do Brasil. Para construirmos a distribuição de x, precisaremos determinar quantos são os resultados possíveis e, para cada evento, quantos são os resultados favoráveis, pois é assim que calculamos uma probabilidade do ponto de vista frequentista, ou seja, os resultados favoráveis dividido pelos resultados possíveis. Determinar a quantidade desses resultados é um problema de contagem que pode ser resolvido por meio de análise combinatória, nesse caso, uma combinação sem repetição. Se temos um conjunto com n elementos e queremos determinar a quantidade de subconjuntos com p elementos, a fórmula é essa, e lê-se: número de combinações de n elementos p a p é igual a n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial, onde n fatorial é igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, e por aí vai, até vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por exemplo, 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Nesse caso, n é o número de jogos, que é igual a 5, e p igual a x, ou seja, a quantidade de vitórias. Então, vamos determinar o número de combinações de 5 elementos, 0 a 0, até 5, 5 a 5. Basta aplicar a fórmula, portanto. No primeiro caso, nós temos 5 fatorial no numerador e embaixo 0 fatorial vezes 5 menos 0 fatorial. Ocorre que 0 fatorial, por convenção, é igual a 1. Então, isso fica 5 fatorial sobre 5 fatorial, que também é igual a 1. Nos casos seguintes, eu vou apenas dar alguns detalhes, porque as contas são muito simples. 5, 1 a 1 resulta em 5 fatorial sobre 1 fatorial, 5 menos 1 fatorial. Quando fica 5 fatorial sobre 4 fatorial, no numerador, eu vou parar o desenvolvimento do fatorial em 4 fatorial. Vai ficar, então, 5 vezes 4 fatorial, porque eu quero fazer isso para cortar o 4 fatorial de cima com o 4 fatorial de baixo, do numerador e do denominador, resultando, então, em 5. 5, 2 a 2, vou fazer a mesma coisa. Como eu tenho 5 fatorial no numerador, 2 fatorial vezes 3 fatorial, no numerador eu vou parar o desenvolvimento do fatorial do 5 em 3 fatorial, que é para poder cortar esse 3 fatorial do numerador com 3 fatorial do denominador. E isso resultará, então, no final das contas, em 10. No terceiro, ou melhor, no quarto caso, que é 5, 3 a 3, vocês vão ver que o resultado é similar, porque eu vou ter 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então, novamente, eu vou parar no numerador, no desenvolvimento do fatorial de 5, em 3 fatorial. Fica 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que é para cortar com 3 fatorial do denominador. Em cima vai ficar 4 vezes 5, 20, dividido por 2 do denominador, igual a 10. No penúltimo caso, 5, 4 a 4, nós teremos, então, 5 fatorial no numerador, no denominador 4 fatorial vezes 5 menos 4 fatorial, ou seja, 1 fatorial. Vou novamente parar o desenvolvimento do fatorial no numerador em 4 fatorial, que é para poder simplificar com 4 fatorial do denominador, vai ficar 5 sobre 1, que é igual a 5. Por último, 5 a 5, nós teremos no numerador 5 fatorial e no denominador 0 fatorial, que é 5 menos 5, e vezes 5 fatorial. Como 0 fatorial é 1, 5 fatorial sobre 5 fatorial, eu não preciso nem fazer o desenvolvimento, é igual a 1. Portanto, somando todos esses resultados, obtemos o número de resultados possíveis, que será exatamente igual a 32.
A distribuição será computada tomando cada um daqueles resultados, que é o número de resultados favoráveis ao evento específico, sobre 32, que é o número de resultados possíveis. Assim, vamos montar essa tabela da distribuição de x, tal que a probabilidade de o número de vitórias ser 0 é igual a 1 sobre 32. De vencer apenas uma partida será igual a 5 sobre 32, e assim por diante, até a probabilidade de vencer as 5 partidas, que também será igual a 1 sobre 32. Essa é a distribuição da variável aleatória x, número de vitórias do Brasil. Esse é o gráfico da distribuição de probabilidades do exemplo sobre o torneio hipotético entre Brasil e Argentina, em que o número de vitórias do Brasil nas 5 partidas é a nossa variável aleatória. Vemos que a distribuição é simétrica e que a probabilidade de vencer ou perder todas as partidas é pequena, e o mais provável é vencer 2 ou 3 partidas. O suporte de uma variável aleatória é o conjunto de todos os valores que ela pode assumir. Tratando-se de uma variável aleatória discreta, o seu suporte conterá valores que são enumeráveis, podendo ser finito ou infinito. Por exemplo, se chamarmos de x a variável aleatória que determina o número de assistências de um jogador de futebol durante uma partida, então x poderá ser igual a 0, igual a 1 e assim por diante até um k qualquer, pois este deve ser um conjunto finito. Considerando cada elemento do suporte da variável aleatória, a função de probabilidade irá associar a cada um deles uma probabilidade. No exemplo acima, podemos ter que a probabilidade de x igual a 0 ser 0,6, x igual a 1, 0,3, e assim por diante, até, por exemplo, x igual a 4, 0,01, e a probabilidade de x maior ou igual a 5 igual a 0. Note que a probabilidade é um valor entre 0 e 1, incluído esses extremos, e a sua soma é igual a 1. Que tal deixar o computador trabalhar para a gente? Vamos para o laboratório. Fala, time, bem-vindos à aula de laboratório 12. Nessa parte prática, nós vamos fazer uma simulação do exemplo dado na aula teórica, em que calculamos a distribuição de probabilidades da variável x, número de vitórias do Brasil, naquele torneio hipotético contra a Argentina. Nós vamos simular vários torneios e depois vamos verificar, na média, como os resultados se comportam em relação aos resultados teóricos. É como se estivéssemos repetindo cada um daqueles torneios com 5 partidas entre Brasil e Argentina milhares e milhares de vezes. Nós vamos começar por baixo, simulando apenas 50 torneios, depois 5.000 e finalmente 50.000 torneios. Então vamos ao código. Primeiramente, nós vamos definir o número de torneios que iremos replicar e chamaremos esse número de n. Então começaremos com n igual a 50. Após, vamos criar um vetor x com n elementos. Nesse caso, vai começar com 50 elementos, onde serão guardadas as quantidades de vitórias do Brasil em cada uma das simulações. Fazemos isso com essa instrução x igual a numeric n. O passo seguinte é criar um ciclo for, onde repetiremos n vezes a simulação do torneio. E cada vez que um deles é realizado, guardamos na posição i do vetor x o número de vitórias do Brasil, lá naquela instrução da linha 43. Bom, dentro do ciclo for, lá na linha 37, cada torneio é simulado utilizando-se a função sample, que gera uma e somente uma amostra cujos possíveis elementos são 0 ou 1, ambos com a mesma probabilidade de ocorrência, mas que contém 5 elementos, e daí o size igual a 5. Funciona como se houvesse uma caixa com 2 bolas numeradas com 0 e com 1. O R vai sortear uma bola e vai nos informar qual o número sorteado, se 0 ou 1. E depois devolve a bola para a caixa. Por isso o parâmetro replace igual a true, ou seja, vai recolocar a bola na caixa verdadeiro. E ele vai repetir esse sorteio 5 vezes. No final, teremos uma amostra de tamanho 5, como por exemplo 0, 0, 1, 1,
0. Ou ainda, um outro exemplo, 1, 0, 1, 0, 1. E por aí vai. Atribuímos o nome amostra a cada uma dessas simulações. Então vamos considerar 1 como sendo vitória brasileira e 0 como derrota, por óbvio que é. Como a amostra é um vetor, podemos somar os seus elementos utilizando a função sum e atribuiremos o nome nVit ao resultado. nVit vem de número de vitórias, obviamente. Ao fazer isso, estamos somando os uns, pois os outros elementos são 0 e, portanto, são neutros na soma, o que nos fornecerá o número de vitórias naquele torneio simulado. Agora basta alocar na posição i do vetor x o nVit, ou seja, o número de vitórias. Vamos então executar o ciclo for. Em seguida, podemos computar a frequência de cada resultado possível, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 vitórias, utilizando a função table. Mas vamos além. Já vamos dividir cada um deles por n, que é para obter a probabilidades em vez de frequências. Lembrem, pelo conceito frequentista, a probabilidade é o número de casos favoráveis, ou seja, a frequência calculada pela função table, dividido pelo número de casos possíveis. Atribuímos o nome FP aos resultados. Então, vamos executar. Feito isso, podemos construir um gráfico de barras com a função barplot para visualizar a distribuição que, teoricamente, será simétrica. Quando fazemos 50 simulações, eventualmente as coisas saem parecidas com o resultado teórico, mas na maior parte das vezes não. Então, nós vamos ter que aumentar o número de simulações. Então, vamos retornar todo o nosso algoritmo e vamos aumentar o n, em vez de 50, faremos 5.000 simulações. Vamos executar todo o código e vamos ver o barplot final. Quando aumentamos para 5.000 simulações, as coisas melhoraram bastante. Vamos então para 50.000 simulações. Quando fazemos 50.000 simulações, os resultados se aproximam muito do teórico. Isso ocorre por causa da lei dos grandes números, que, grosso modo, diz que conforme aumentamos a quantidade de repetições do experimento, a média dos resultados se aproxima do resultado real, ou teórico. Quando examinamos FP, podemos verificar que isso nada mais é do que a função de probabilidade da variável aleatória x, que atribui a cada elemento do suporte, ou evento, uma probabilidade. Essa coleção xi, probabilidade xi, é o que chamamos de distribuição. Vamos reduzir FP a um vetor com a função asVector, para ficar apenas com as probabilidades, criando o vetor prob. Vemos que a cada probabilidade é um número entre 0 e 1, assim como a sua soma é exatamente igual a 1. Final de mais uma aula, e nós vimos aí que, quando se trata de Brasil e Argentina no futebol, temos incerteza máxima. Então, fiquem com esse conceito e nós nos vemos na próxima aula. Aquele abraço.